Seja bem-vindo a mais um episódio de Ecopini Séries. Hoje eu falo sobre o anticarisma, a arma secreta das pessoas influentes, a arma secreta dos grandes líderes, das pessoas que precisam, de alguma maneira, para executar sua função, impor respeito. Se anticarisma faz sentido para ti, deixa um Ecopini, estou aqui. O vídeo foi banido do YouTube, então agora estou regravando, tirando possíveis ofensas, deixando ele de uma maneira mais leve, uma maneira mais fácil de ser entendida. Anticarisma é o contrário de carisma. Carisma, tu sabe muito bem o que significa. Nós temos em nós uma comunicação. Essa comunicação, ela pode ser quantitativa, né? Nós podemos, de certa forma, medi-la entre positivo e negativo. Nós podemos qualificar as nossas emoções entre positivas e negativas, emoções externas e internas, emoções para dentro e emoções para fora. E o carisma, não anticarisma, é um negócio que é mais para fora do que para dentro. É um negócio que é mais sorriso do que respeito. É um negócio que é mais causar coisas boas nas pessoas. E eu acredito que tem pessoas que têm muito carisma e com isso podem magnetizar as outras. E acredito também que tem pessoas que não têm tanto carisma assim. Acredito ser uma dessas pessoas. Se uma pessoa sem carisma tenta ser carismática, ela vai ter muito trabalho para isso. O que faz mais sentido para ela é explorar o seu anticarisma. Mas então o que é anticarisma? Como desenvolver isso? Como tornar isso uma ferramenta? Primeiro, para que isso serve? Serve para ser respeitado. Serve para ter presença. Serve para ser alguém na vida, serve para ter influência, serve para se comunicar bem. Se você é uma daquelas pessoas sem voz, que as pessoas não te percebem, você passa despercebido pelas pessoas, sempre foi um Zé Ninguém, sempre passou como se fosse uma pessoa invisível, o anticarisma serve para você. Como eu já fiz esse vídeo antes, eu percebi que algumas pessoas entenderam errado, então eu vou partir do entendimento errado para o certo. Percebi que muitas pessoas entenderam que o anticarisma seria ser uma pessoa, seria ser um badass, um cara, sei lá, um cara fechada, uma pessoa que não fala com ninguém, que em hipótese alguma tenta agradar alguém, aquele cara que parece ser um mauzão, mas usa isso como uma máscara para tentar obter o respeito das pessoas. E anticarisma não é isso. Para tu entender o anticarisma, entenda que quando nós estamos em sociedade, estamos perto de pessoas, nós sempre tentamos adaptar o nosso comportamento ao frame da outra pessoa, como uma reação inconsciente de sermos aceitos pelo outro, né? Sermos admirados, sermos queridos e não desagradar as outras pessoas. Isso é o carisma. Então, quando a gente dá um sorriso para uma pessoa, que é uma atitude de carisma, meio que baixamos a guarda da outra pessoa. Quando elogiamos a outra pessoa, estamos de certa forma baixando a guarda da outra pessoa. E isso não significa que o anticarisma seja fazer uma crítica ou nunca elogiar, mas entendendo que a linha do carisma é baixar a guarda, é causar uma micro situação de empatia, uma micro situação de conexão, de alinhamento de uma pessoa com a outra. Enquanto que o anticarisma é uma completa ausência do desejo de conexão, do desejo de alinhamento. Uma completa ausência de adaptação para o outro. Eu sou o que eu sou e é exatamente assim que eu vou me comportar agora. Goste você ou não. Mas muito cuidado com isso, porque o anticarisma, se for entendido por um adolescente ranhento, vai achar que ele tem que ser o cuzão, né? Vai achar que ele tem que ser o cara que tem que desagradar, que tem que ser o mauzão, que tem que necessariamente se autoafirmar, vestir uma máscara de eu não preciso agradar ninguém, eu não me importo com a opinião dos outros, eu sou isso aqui e não me importo com você, se você não gostar de mim. Existe uma linha tênue entre você ser esse cara e você ser o cara que tem o anticarisma. Para tu entender mais um pouco, de uma maneira mais clara, nós estamos habituados a não sermos sinceros com as outras pessoas e não demonstrarmos exatamente o que sentimos, não sermos fiéis aos nossos sentimentos para com as outras pessoas, não termos veracidade. Até mesmo em uma linha de simpatia, de carisma, nós ponderamos muito o que a gente fala para não desagradar o outro,
não ser desconfortável e não causar uma reação negativa. O anticarisma, ele te diz o contrário disso. Ele te diz para, em primeiro lugar, ser brutalmente honesto com os teus sentimentos, brutalmente honesto com o que você sente com a outra pessoa. Exemplo besta. Sua namorada chega pra você e pergunta: eu estou gorda. Se ela está gorda, você vai falar que ela está gorda. Por uma questão de transparência e sinceridade. Se ela está ofendida com isso, não é uma responsabilidade sua. A falta de autoestima dela é com ela. O peso dela é com ela. A ociosidade dela é com ela. Então a frustração dela não será com a sua resposta sincera. Será com a insatisfação dela perante o corpo dela. Mas é claro, não confundir isso com ser uma pessoa desagradável achando que vai ser respeitado por isso. E é claro, anticarisma é não necessitar de beleza para ser respeitado e admirado, não necessitar de sorrisos, não, em hipótese alguma, vestir máscaras para causar reações nas outras pessoas, para ser aceito no grupo. É uma ausência de busca de aceitação. É uma ausência de busca de reconhecimento, que por consequência traz reconhecimento. É uma sinceridade absoluta consigo mesmo e com as outras pessoas. Isso é anticarisma. E isso, por algum motivo que eu desconheço, atrai as outras pessoas. Magnetiza as outras pessoas e faz você ser respeitado. Lembrando que isso serve para alguns, não para todos. Se esse vídeo foi interessante para você, deixe um Ecopini, estou aqui, e deixe sua opinião no vídeo, deixe um comentário, deixe também sugestões para os próximos vídeos, que temas você gostaria que eu abordasse. Um grande abraço.